Bom dia, papos, mamas e futuros! Sejam bem-vindos a mais uma live da manhã. Vamos aguardar um minutinho. Bom dia, pessoal! Bom dia, papos, mames e futuros! A foto do perfil tá parecendo coisa do olho que tudo vê? Darlene, a foto do perfil é... Não acredito, tô surtando, mas não quero surtar. Bom dia, Ju! Bom dia a todos vocês! Sejam bem-vindos a mais uma live da manhã. Todos vocês, papos, mames e futuros. Perdoem a minha roupa molhada. Hoje é dia de faxina aqui em casa. E começou cedo, começou na correria. Então fui dar geral, lavar tudo lá fora. E vai assim mesmo. Vamos lá, vou aguardar um minutinho. Para você que ainda não pegou o seu kit live, pega o papel e o teu lápis para fazer todas as suas anotações, para não se esquecer de nada. E também compartilha com mais um amigo, uma amiga. Essa é a hora, tá bom? Só clicar aqui no aviãozinho, compartilhar com alguém, convidar para participar dessa live com você. Olha que legal. A gente convida os nossos amigos para tantas coisas, né? Imagine então convidar um amigo para participar de uma live onde nós vamos aprender sobre educação de filhos. É muito legal, muito especial. Então convide o seu amigo, seus amigos, papos, mames e futuros. E alguém, por favor, me dá um retorno se tá tudo ok o áudio e a imagem pra gente começar a nossa leitura. Vou só aguardar o retorno de vocês. Tudo ok. Então tá bom. Obrigada, viu, Gil, pelo retorno. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Não vamos nos demorar. Eu também não posso me demorar, que hoje eu tô sozinha em casa com o trio. Papai fez uma viagem rápida. Então eu preciso me virar nos, né, nem nos 30, nos 10. É menos tempo e mais coisas para fazer. Então vamos dar início. Hoje nós vamos falar, conforme o que está escrito aqui, ó, comentário fixado, o princípio básico para ensinar a obediência. Ontem o que nós falamos é que estabelecer a obediência não é tão difícil quanto muitos imaginam, e também um pouquinho sobre como estabelecer a obediência como um hábito no nosso lar. E hoje a gente vai começar então a ver por que é tão fácil, né? Por que é tão óbvio, tão claro, o que tem assim de tão especial e tão básico que a gente não está enxergando. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Princípio básico para ensinar a obediência, como eu dei o spoiler ontem, a frase principal. Nunca dê uma ordem que você não tenha a intenção de que seja obedecida. Nunca dê uma ordem que você não tenha a intenção de que seja obedecida. Não existe uma maneira mais efetiva de ensinar a desobediência à criança do que dando a ela ordens que você não tem a intenção de fazer cumprir.
A criança é, dessa maneira, habituada a desdenhar da sua mãe. E em um curto tempo, o hábito se torna tão forte e o descaso que a criança sente pela mãe é tão confirmado que as súplicas e ameaças da mãe são semelhantemente ignoradas. Maria, não mexa nesse livro, diz uma mãe à sua menininha que está tentando puxar a Bíblia da mesa. A menina para por um instante e então tenta pegar o livro novamente. Logo a mãe repara que Maria continua mexendo na Bíblia. Você não me ouviu dizer para não tocar nesse livro? Exclama. Por que você não me obedece? Maria tira novamente a sua mão por um tempo, mas logo é encontrada a se divertir com o livro proibido. Até que uma hora a Bíblia cai no chão. A mãe dá um pulo, bate raivosamente na criança e exclama: é isso mesmo, da próxima vez você me obedece. A criança grita e a mãe guarda a Bíblia dizendo: eu não entendo por que essa menina não me obedece direito. Essa não é uma cena familiar muito interessante, mas cada um dos meus leitores irá admitir que ela não é incomum. Talvez já tenha acontecido com você, inclusive ontem. E é de se estranhar que uma criança tratada dessa maneira seja desobediente? Não. Ela está, na verdade, sendo guiada pela sua própria mãe à insubordinação. Ela está, de fato, sendo ensinada a fazer pouco caso das ordens da mãe. Mesmo a punição imprópria que às vezes se segue a transgressão, não é infligida em virtude da sua desobediência, mas das consequências acidentais. No caso descrito acima, se a Bíblia não tivesse caído, a desobediência da criança teria passado sem castigo. Ó, que este seja um princípio imutável no governo familiar, que a sua palavra é lei. Pai e mãe, a nossa palavra é lei. A autoridade que nós temos como pais foi dada a nós por Deus. Temos falado isso aqui várias vezes. Essa foi a nossa leitura de hoje, tá? Essa foi a nossa leitura. O que eu achei muito interessante aqui no começo é que tá falando que uma maneira efetiva de se ensinar a desobediência. Então não vá achando que a gente ensina só a obedecer. A gente também, como pais, nós podemos ensinar a desobedecer, ensinar a desobediência. Isso é muito comum. É o fato que foi dito aqui, que foi descrito. A Maria foi mexer no livro e a mãe disse: não mexa no livro. Ela foi lá e mexeu de novo. E a mãe falou: se você mexer de novo, você vai ver o que vai acontecer. Ela parou, foi e mexeu de novo, até que o livro caiu. E quando que a mãe tomou uma atitude? Quando que a mãe foi, então, repreendê-la e colocar uma punição diante da desobediência da Maria? Só no momento em que a Bíblia caiu no chão. Quantas vezes a mãe precisou falar? A mãe precisou falar 3 vezes. Não precisa. Lembra? Obediência é imediata. É na primeira vez. Da maneira como essa mãe fez, talvez, eu creio, sim, que muitos de nós fazemos isso tentando ensinar a obediência. Que muitos de nós fazemos isso tentando dar chances, dar oportunidades dos nossos filhos nos ouvirem e obedecer. Mas eles já te ouviram na primeira vez. Por isso, se certifique que você não está falando baixo. Se certifique de chegar pertinho da criança, olhar nos olhos dela e dizer: filho, eu estou te dando tal ordem. Filho, é para você fazer tal coisa. É para você não é para você fazer tal coisa. Então, se certifique disso, de que o seu filho está entendendo o que você está dizendo. E na primeira vez, ele precisa te obedecer. Não precisa a gente ficar dando chances. Lembra do contar até 5? Vou contar até 5. E se você não me obedecer, aí começa 1, 2. Então, até o 4, o seu filho tem chance de desobedecer. Isso não pode acontecer. Isso está errado. No 1, os nossos filhos já precisam da obediência. No 1, eles já precisam estar obedecendo. É no 1 que eles precisam te ouvir e agir.
não é no 2, não é no 3, não é no 4. Não precisa esperar chegar até o 5 para então você mostrar que, olha, o que eu digo aqui em casa precisa ser acatado. A gente ensina desobediência, sim, tá? Como pais. E eu sei que esse é um assunto que nos confronta, que mexe muito com a gente. E é por isso que muitos papis, mames e futuros estão saindo dessa live. É exatamente por isso, tá? Porque a questão da obediência ainda é uma questão que confronta o nosso interior. Porque nós somos desobedientes a Deus. E então nós nos afastamos dessa ideia, nós rejeitamos a ideia de que os nossos filhos precisam nos obedecer. Porque a gente não tem a obediência a Deus. A gente não se habituou a isso. Não se habituou que a palavra dele é a ordem, que ele é a autoridade sobre as nossas vidas. E aí a gente tem tanta dificuldade de ensinar a obediência. E vai continuar sendo assim. Você vai continuar falando 500 vezes, os seus filhos não vão ouvir, até então que aquilo se quebre, que ele se machuque, que estrague alguma coisa, para então você se levantar do seu lugar e ir lá e tomar uma atitude. Quando na verdade eles deveriam ter sido cobrados na primeira vez. Falou uma vez, papai e mamãe, os filhos não obedeceram, você já precisa ir lá e tomar uma atitude. No caso aqui, a mãe já deveria ter ido lá e tirado a Bíblia. Dito, Maria, eu falei para você que não era para mexer aqui. Você está mexendo. Você perdeu o privilégio dessa Bíblia estar aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente ensina desobediência sim, tá? E é fato isso aqui. Nunca dê uma ordem que você não tem intenção de que seja obedecida. Se você disse não mexa, a sua intenção precisa ser não mexer. Você não tem que ficar dando chances, tá? Cuidado com isso, cuidado. Que aí a gente, ao invés de ajudar os nossos filhos a aprender a obediência, a se habituar a isso, a gente tá cauterizando a mente deles, fazendo com que eles se acostumem com o pecado. Tá tudo bem desobedecer. Sim, Ju, independente da idade, tá? Quando eles são pequenininhos, eles estão lá mexendo e aí você fala, não pode mexer. E você pode perceber que hora que eles forem mexer de novo, a criança pode ter 1 ano. Ela vai mexer de novo, ela vai olhar pra você, pra ver qual vai ser a sua atitude. Ela vai olhar pra ver se você tá vendo, porque ela já entendeu o seu não. Nós entendemos o sim e o não desde muito pequenos. Tanto que se você falar um não para um bebezinho, ele vai chorar, porque ele vai se assustar com o tom de voz. Que o nosso tom de voz, a nossa expressão, ela muda no sim e muda no não. Então precisa ter aí uma consequência daquele erro. E aí você sentar com a criança e explicar. É o que eu sempre tenho falado aqui. Explicar, vamos tratar primeiro o coração e depois o comportamento, tá? Então, a sua intenção foi de desobedecer a mamãe. Quando a mamãe diz alguma coisa para você fazer ou não fazer, você precisa obedecer na primeira vez, imediatamente. Porque assim você alegra o coração da mamãe, você alegra o coração de Deus e você vai estar protegida. A obediência traz proteção, traz bênção. Então, um versículo na Bíblia que eu gosto bastante, que fala assim, é Deus dizendo, a quem me dera se eles me obedecessem. Ele tá falando para os hebreus, né? Quem me dera se o meu povo me obedecesse. Tudo lhes iria bem e não mal. E eu falo isso para os meninos. Se a gente obedecer, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Não vai dar errado, não vai dar ruim. Nós não vamos mal. Porque obediência traz bênção, desobediência traz consequência. Uma de 3 e uma de 6. Não é que ela veio potencializada não, viu? Sabe a fase do Terrible 2, né? Terrible 2, Terrible 3, é bem nessa idade aí. Na verdade, a gente fala assim, não são os terríveis 2, 3 anos, não. São os abençoados 2, 3 anos. Então, essa é uma hora perfeita para você criar boas memórias e começar a colocar no coraçãozinho delas, né? Das suas filhas. Então, desde já, sabe? Falar assim, olha, a mamãe vai falar uma vez para você e você precisa me obedecer.
Você vai e dá a instrução. Você precisa tirar a sua mãozinha daí, não mexer mais, ok? E aí a criança vai... Se certifique de que ela entendeu. Você me entendeu? Aí ela vai balançar a cabecinha, vai falar sim. Você fala, então tá bom. Você foi lá e viu que ela está mexendo de novo? Então você chega, chama e fala, olha, você desobedeceu a mamãe. E aí pede ajuda de Deus para uma consequência que tenha a ver com aquilo ali, tá? Se é alguma coisinha que é sua, aí você fala, isso aqui é da mamãe. Então agora você perdeu o privilégio de brincar com isso aqui que é seu, né? Com essa boneca ou com essas pecinhas aqui, com esse brinquedo. Só com muita sabedoria do alto, paciência e amor. Sim, nada disso a gente consegue sozinho, mas é possível. Eu falo isso porque os nossos meninos vieram através de uma adoção tardia e só faz 3 anos que eles estão com a gente. Só 3 anos. E eles vieram completamente sem regras. Afinal, se eles vivessem num ambiente saudável, eles não precisariam ser adotados, concorda? Então, eles vieram de um ambiente totalmente sem regras, totalmente negligente, omisso. E a criança se acostuma com isso. Os próprios psicólogos falaram com a gente, olha, eles estão zerados. Entenda que agora eles são recém-nascidos. Vocês vão ter que ensinar tudo de novo, tudo do zero para eles. E entenda também que eles se acostumaram com a vida que eles tinham. Para eles não era uma vida ruim, para eles era vida. Era a única maneira de se viver. Então, não ir para a escola, não fazer tarefa, não estudar, não ajudar em casa, para eles era vida. E a hora que vocês começarem a colocar isso na rotina deles, eles vão achar que vocês são ruins, eles não vão concordar, eles vão rejeitar. Ela falou isso para nós há 3 anos atrás. E aí a gente, tá, né? Tipo, no mundo de Disney vai ser perfeito. E realmente isso aconteceu. Então, para criança, para todo ser humano, na verdade, é muito mais fácil fazer a própria vontade. Até para mim. Você fala, o que eu queria estar fazendo agora? Gente, de verdade, eu queria estar de boa, deitada, assistindo uma televisão com o arzinho ligado. Mas eu preciso fazer uma live, eu me comprometi a isso. Eu estou limpando a casa, eu preciso concluir essa faxina. Então, é muito mais fácil para o ser humano ceder à carne e fazer aquilo que ele quer. Mas o mais fácil é o melhor? Não é o melhor. Então, os nossos filhos, eles não estão prontos. Eles não estão prontos espiritualmente, eu diria. E não estão prontos aqui também, tá? A parte cerebral deles não está completamente desenvolvida. Então, eles não sabem o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que vai valer a pena, o que vai trazer tristeza depois. Por isso que tem paz, por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para ajudá-los, estamos aqui para apoiar e para colocar os limites. Limites é uma forma de amor, de proteção. Então, entenda isso daí, Ju. Ela nessa fase desses 3 aninhos aí, ela tá passando por aquilo que eles falam que é a adolescência, né, do bebê aí. Perdão. Então, ela tá em uma fase que tá se descobrindo como alguém que não é mais grudadinha mamãe, né? Porque quando tem 1 aninho, quando tem meses, é tudo mãe, precisa de mãe. Então, ele faz parte da mãe, ele não sabe ver se é mãe. Agora, ela já tá se descobrindo que ela consegue fazer coisas sozinhas. Então, ela quer um pouquinho mais de liberdade. E junto com essa liberdade, nós precisamos colocar também responsabilidades. Mas eles não querem. Eles ganham um pouquinho de liberdade, eles querem ainda mais. Então, ela tá na fase de querer explorar o mundo e tudo. A gente precisa aprender também a discernir aquilo que é natural da criança e aquilo que é uma maldade do coração. Por isso, sempre tratar o coração e depois o comportamento em si, tá bom? Observar. Talvez foi lá igual o dia que misturou o perfume aqui em casa. Misturou os perfumes por quê? Por curiosidade, coisa de criança. Queria ver como que ia ficar, queria um negócio mais cheiroso. Normal, é curiosidade, não é maldade. Então, eu sentei e expliquei por que não pode, que pode causar alergia, que o perfume não era só dele, que era dos irmãos. Conversei tudo. Agora, se isso se repetir, aí sim, aí foi aqui, ó. Aí foi com a intenção de fazer errado, porque já foi sentado, explicado o que não era para fazer. Então, aí vai ser tratado de uma outra maneira. Dessa vez foi tratado só eu conversando e pedindo para não fazer mais.
Da próxima vez, se isso acontecer, aí vai ter que perder um privilégio. Aí vai acontecer algo mais, digamos, um nível acima, né? Porque quando a gente tira o privilégio do filho, a gente não tá fazendo maldade. Ai, tô tirando o privilégio do meu filho, tô deixando ele sem aquele brinquedo por tanto tempo, só porque ele fez um negocinho ali errado. Não pode fazer isso com a criança. Na verdade, você tá fazendo é voltar o foco dos seus filhos pro erro deles, para que eles não cometam mais, para aquela intenção. Então, você tirou o privilégio de brincar com o carrinho. Toda vez que ele vê o carrinho, que ele quiser aquele carrinho, ele vai lembrar: eu não posso brincar. Não posso brincar porque a mamãe falou comigo para eu não ir lá fora e eu desobedeci. Eu fui lá fora. Eu quis fazer do meu jeito. Isso não foi legal. Então, todas as vezes, ele vai voltar o foco, o pensamento para aquele erro, para aquela intenção ali do coração, para motivação. Então, não tem problema nenhum, tá? Agora, o que tá falando aqui é real. A mãe, ela falou 2 vezes, a filha não obedeceu, ela foi e falou de novo, continuou falando, e a filha não obedecia e ela não tomava nenhuma atitude que deveria ter sido tomada na primeira vez. Até o momento em que ela pegou a filha com muita raiva e bateu na filha. É esse o tipo de comportamento que a gente quer ter, que a gente quer que os nossos filhos tenham? Comportamento de eu vou testando o limite, eu vou fazendo do meu jeito, eu vou desdenhando das ordens da minha mãe, não tem problema nenhum. Só que chega uma hora que minha mãe se transforma. E aí ela vira violenta, e aí eu tenho medo dela. É isso que a gente quer dentro da nossa casa? Não é. Não é. Por isso que nós precisamos colocar os limites. Falar, até aqui você pode ir, a partir daqui não é permitido ir. Pra gente não precisar chegar num ponto desse. Porque isso é triste, né? Isso machuca o nosso coração, machuca o coração dos nossos filhos. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tá falando aqui que a criança estava sendo guiada pela própria mãe à insubordinação. Então, se ela estava sendo desobediente, é porque a própria mãe a ensinou assim. A partir do momento em que ela disse uma vez, a criança desobedeceu, ela não fez nada. E aí a criança continuou desobedecendo, porque não acontece nada. Qual é o problema? E aí muitas vezes a gente fala assim, se você fizer isso de novo, você vai ficar 1 mês, tá. E aí acontece aquilo e você não faz nada. Quando que a criança vai acreditar? A minha mãe é uma pessoa que fala a verdade. Nunca. Nunca. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, muito cuidado com o que você vai falar para os seus filhos. Porque aquilo que você disser, você vai precisar cumprir. Ou então, você vai ter que chegar diante deles e reconhecer, olha, eu estava errada, eu falei errado, eu me precipitei, eu julguei a situação de uma maneira errada, eu queria fazer algo contra você, né? Baseado nas minhas próprias forças, na minha própria justiça. Isso é pecado. Você vai precisar fazer isso. Então, muito cuidado com o que fala. Porque o que você disser, eu vou fazer, você precisa fazer, tá? Nós somos pessoas, homens e mulheres, pais e mães, que dizem a verdade para os nossos filhos. A melhor maneira de criá-los na verdade, de criá-los como homens e mulheres de verdade, é a gente falando a verdade para eles. Então, cuidado, muito cuidado com o que você vai falar. Muito cuidado mesmo. Igual a situação que aconteceu aqui em casa anteontem, que eu comentei ontem na live. Eu falei pra eles quando eu saí do quarto, né? Falei assim, olha, se em 5 minutos quem fez aquilo não chegar em mim ou no papai pra falar, vocês vão ficar 1 mês. Vocês 3 vão ficar 1 mês sem o privilégio da TV. E ele só vem TV aos finais de semana, né? E aí eu falei isso. Aí você fala, mas você falou que não pode contar até 5 e você tava dando chance da criança desobedecer. Ali eles já tinham desobedecido. Porque a gente perguntou quem fez, quem cometeu aquele erro e todo mundo negou.
Ou seja, todos eles mentiram. A partir daquele momento, eu e o papai já falamos assim: como vocês três falaram que não, alguém está mentindo, então essa pessoa já saiba que você vai ter consequência. Já saiba, você vai ser corrigido, você vai ter consequência do seu erro. Só que agora, a pessoa que fez precisa vir contar. Então, nós vamos dar 5 minutos para você pensar em tudo que você vai falar para você chegar e falar a verdade. Mas ele já sabia que ele seria punido, né? Que ele teria uma consequência por conta do erro dele. E aí a consequência, óbvio, foi ele ir lá e limpar tudo que ele fez. E é uma consequência natural. Só que é consequência. Às vezes você fala assim, a criança sujou, eu vou mandar ela limpar e só, e tá tudo bem? Isso é pouco? Não, não é pouco não, tá? Porque ontem ele chegou da escola desesperado, super chateado, nervoso, porque ele se lembrou que ele ia ter que entrar no quarto e limpar tudo que ele fez. E aí eu falei, é isso mesmo, meu filho. Falei, é assim que acontece. Você fez a sujeira e você vai limpar tudo. E se você tivesse contado a verdade, ainda assim, você iria limpar. E aí ele ficou assim. Então eu tenho certeza que da próxima vez, antes de cometer esse mesmo erro ou um outro parecido, ele vai pensar, peraí, a consequência não foi legal. Eu tive que perder meu tempo de brincadeira, eu tive que parar minha tarefa para ir lá e dar um jeito em tudo. Então eu acho que não vale a pena não vou fazer. E a gente sempre fala para eles, cuidado com o coração. Cuidado com, eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque eu gosto, é a minha hora, é do meu jeito. Não é assim. Aqui somos uma família todos servem, todos são servidos. Nós estamos juntos. Não é assim, eu, do meu jeito. Não, não é. E eu dou sempre o exemplo para eles, né? Quando eles falam assim, eu não fiz porque eu fiz só o meu, eu não quis ajudar. Eu falo assim, então tá bom, sem problema. Na hora que eu for fazer o almoço, eu vou fazer só o meu almoço. Aí eles olham assim e falam, não, né, mãe? Tem que fazer pra todo mundo. Eu falo assim, mas não é o justo? Não é o certo? Eu faço só o que é meu e o que é dos outros eu não tô nem aí? Se tiver jogado, se estiver fora do lugar, tá tudo bem? A pessoa é obrigada, ela que vai lá e arruma. Eu não vou pensar na família, eu não vou pensar na casa. Eu falo, quantas vezes a mamãe tá doente, a mamãe tá triste e a mamãe vem, faz o almoço, cuida de vocês e conversa e prepara tudo. Então é isso, família, todos servem, todos são servidos. Nós vamos pensar no todo, sempre lembrando do versículo. Quem me dera se o meu povo me obedecesse, tudo lhes iria bem e não mal. Pensa nisso, começa a anotar esses versículos, sabe, colocar na tua casa. Versículo de Filipenses, a gente tinha aqui fixado na parede até os meninos decorarem, né? Considere os outros como mais importantes que você. Honra teu pai e tua mãe. E tudo te irá bem, os seus dias se prolongarão. Então, esses e tantos outros versículos você pode colocar. Se os seus filhos estão tendo medo, né? Tá tendo medo para dormir, tá tendo medo de ir para a escola e ficar longe de você, coloca. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Coloca o versículo, escreve num papel, num sulfite, num tamanho que ele consiga ler, com letras que ele consiga ler. E cola lá no quarto, cola na sala, um lugar que toda a família veja. Se o problema está sendo na hora de dormir, escreva lá o salmo. Em paz me deito e logo durmo, porque é o Senhor que está comigo, é o Senhor que me sustém, é o Senhor quem me guarda. Então comece a fazer isso, a colocar a obediência, o amor, os princípios de Deus, porque os princípios são eternos, né? Às vezes, assim, na nossa cultura tantas coisas mudam, mas os princípios não mudam. Os princípios, eles são básicos e eles são eternos. Comece a colocar isso, fazer parte da sua rotina. É muito importante, é muito especial. Vai fazer diferença para você, como mãe, como pai. Vai fazer diferença para os seus filhos também. Então, não se esqueça disso, tá? Então, estudamos aqui hoje o princípio básico para ensinar a obediência. Qual é? Só dê instrução.
se você tiver a intenção de que ela realmente seja obedecida. Se seu filho tá se pendurando ali e você for dizer para ele descer, não se pendurar mais, só fale isso. Se você realmente tiver a disposição de ir e corrigi-lo no caso de ele te desobedecer. Do contrário, não fala nada, deixa se pendurar. Ou então esteja com seu coração pronto. Eu vou dar a instrução para descer. E eu espero que a minha ordem seja obedecida de imediato. Mas se não for, então eu vou precisar ir lá, sentar, conversar e vai ter uma consequência. Aqui temos uma parede cheia de versículos, desenhos e corações com motivo de oração desde a pandemia. Que lindo! Aqui a gente tem também, deixa eu ver se dá pra mostrar. Lá no fundo, ó, aqui, que não dá pra mostrar muito, aqui, nessa parede aqui. Já teve mais, mas a gente andou tirando que eles começaram a soltar, fazia muito tempo. Mas a gente tem aqui uma série de versículos para os meninos irem decorando também. E a gente tá o tempo todo falando sobre o versículo. Acontece qualquer coisa, a gente chega e fala, lembra daquele versículo? Fala assim, assim, tanto no momento de exortar quanto no momento de se alegrar, né? Quando o irmão chega aqui com uma nota boa e chega super animado, aí o outro fala assim, só isso. Aí eu falo, não é assim não, vamos nos alegrar, vamos comemorar, porque a Bíblia diz, chore com os que choram, sorria com os que sorriem, né? Se alegre com aqueles que estão alegres, então vamos nos alegrar. Então, coloque isso, coloque Deus dentro da tua casa, como parte da sua rotina, como parte da sua família. E você certamente vai ver aí coisas boas, novas e grandes acontecerem, viu? Lembre-se disso. É isso, minha gente. Faça então com que a obediência seja um princípio imutável na sua casa. Um princípio que é inegociável, que não tem o que fazer, não dá para mudar, tá? Coloque isso no coração dos seus filhos. A única pessoa que pode colocar isso é você, papai. São os pais. Não adianta, tá? Falo isso porque os meus filhos vieram de outra casa, outra família, passaram por vários abrigos, conheceram várias pessoas, inclusive pessoas incríveis, mas a questão da obediência, do porquê obedecer, não ficou gravado no coração, sabe? Às vezes eles faziam porque, eu quero ganhar alguma coisa, ou, eu vou fazer, ou então, não vou fazer, não tem valor nenhum isso pra mim. Até que a gente conseguiu, de pouquinho em pouquinho, colocar essa questão da obediência, importância na vida deles, no coração deles. Não estamos perfeitos ainda. Vamos chegar lá um dia? Não sei, espero que sim. Mas vamos continuar lutando. O importante é que eles já reconheceram, já colocaram no coração deles que a obediência, ela traz bênção e a desobediência traz consequência. Nós obedecemos ao papai e à mamãe porque eles obedecem a Deus. Todos estamos debaixo do telhadinho de Deus aí, telhadinho de Jesus. Então, por isso, nós precisamos continuar debaixo. Para continuar debaixo é através da obediência, tá bom? Alguma coisa? Alguma pergunta? Alguém quer dividir telinha aqui pra gente bater um papo? Alguém tem algo para compartilhar, algum conselho, algo que não tenha concordado, uma dica, se vocês tiverem dicas também de livros bacanas, aí uma indicação, por favor, fiquem à vontade, esse é o momento de vocês. Juju Martins, vou te pedir uma coisa, se possível depois tira uma foto da sua parede, aí dos versículos e me marca, por favor, posta, me marca, que eu acho que é um incentivo bem bacana aí para os pais, para poder fazer em casa. Alguma coisa, minha gente? Alguém quer mandar alguma coisa aqui na caixinha ou aqui nos comentários mesmo? Obrigada, Ju. Se vocês não quiserem, não tiverem nada, a gente já faz a nossa oração e encerra.
Lembrando também pra gente orar pelo Lorenzo, né? Oramos por ele ontem. O Lorenzo, netinho da Vera, né? Que tem 7 aninhos. Está internado. É isso então. Vamos orar. Amanhã, dando uma adiantada aqui pra vocês. Amanhã nós vamos falar sobre ensinando a desobediência. Tá vendo? Hoje, então, não dê nenhuma instrução se você não tem a intenção de que ela seja obedecida. E amanhã, ensinando a desobediência. Vamos entender se nós estamos, que Deus nos ajude a reconhecer se estamos ensinando a desobediência aos nossos filhos ou se estamos ensinando obediência. Vamos orar, então. Se você puder fechar os seus olhos, para que nada aí possa roubar a tua atenção, pra gente orar, tá bom? Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui na live, por cada um que abriu o seu coração para ouvir essa palavra, que ela muitas vezes é dura, que ela muitas vezes confronta as nossas próprias vontades, as nossas próprias intenções. Muitas vezes ela confronta o nosso coração mau. Jesus, nos molde. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Que todos nós, como pais, possamos aceitar isso, Pai. Aceitar ficar debaixo do Teu telhado. Aceitar nos submeter ao Senhor, aceitar te obedecer, para que sejamos moldados, Deus. Sejamos amassados como barro. Que então o Senhor nos faça de novo se for preciso, mas segundo a Tua vontade, o Teu coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a cuidar e criar e amar os nossos filhos da maneira correta. Nos ajude a não sermos apenas bons pais, mas sermos exemplos na vida deles, Pai. Deus, que os nossos filhos possam olhar para nós e se orgulhar de quem nós somos. Que eles olhem para nós com amor, que eles olhem para nós com respeito, com admiração. Jesus, nos ajude também da mesma maneira a olhar para eles, Pai, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de temor ao Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu de sermos os pais deles. Guarda o nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Não deixe que a nossa justiça humana, que é tão falha, que é tão cega, venha nos fazer tomar as decisões erradas. Não deixe, Deus, que as nossas próprias vontades, que a nossa carne, ou então que a nossa omissão e negligência tomem conta de nós, Deus. Nós queremos educar os nossos filhos, mas precisamos da Tua ajuda. Por isso, mais uma vez, te convidamos para fazer parte da nossa casa, da nossa rotina, parte dos hábitos do nosso lar, Jesus. Nós queremos compartilhar a educação dos nossos filhos contigo. Nós não queremos fazer sozinhos, Deus, porque isso fica muito pesado para nós. Por isso pedimos a Tua ajuda. Pedimos também pela vida do Lorenzo, o netinho da Vera, que foi internado ontem. Deus, por favor, cuida dele, Senhor. Que nós possamos ter boas notícias, Deus, a respeito dele. Jesus, eu sei que o Senhor está naquele quarto, que o Senhor está ao lado dele. Por favor, Pai, tenha misericórdia, dê sabedoria, discernimento aos médicos para reconhecer o que há no corpinho dele e para tratá-lo da maneira correta. Nós pedimos, Deus, pela vida do Lorenzo e te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus grande e poderoso e que tudo aquilo que o Senhor fizer, nós queremos exaltar o Seu nome. Tudo aquilo que o Senhor fizer, que nós colocarmos diante do Senhor, o Senhor fará da melhor maneira. Por isso te agradecemos, porque o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não temos nenhuma pergunta.
nenhum comentário aqui final. Então é isso, minha gente. Se alguém tiver alguma dúvida depois, manda pra gente aí, tá? Pode mandar no direct. Eu tenho uma dificuldade de pernilongo de responder por conta do tempo de mãe, né? Sabe como é escasso. Mas vamos que vamos tentando aí. E amanhã, ai, tá difícil, perdão. Amanhã às 9 em ponto estaremos aqui para mais uma live da manhã, a Mãe no Lar, falando um pouquinho mais. E amanhã vamos reconhecer, vamos ver se estamos ensinando a desobediência aos nossos filhos ou a obediência. Tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. A live vai ficar gravada. Depois você pode voltar lá do começo, assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus melhores amigos também. Só os melhores. Beijo.